Nosso medo quinta-feira não é o Vasco. Não tem o menor medo do Vasco. O Vasco não faz nenhum mal pro Botafogo. É isso, com todo respeito ao Vasco e tal, mas o Vasco não tem time para bater de frente com o Botafogo. Isso é fato. Cara, nós vamos acabar com o Vasco aqui, cara. Vem aqui pra resenha, mais ou menos. Vem pra resenha. Assistir o jogo com a gente aqui no YouTube. 9h30. Eu vou trazer um bacalhau e eu vou falar mais aqui até pro cara. Eu vou trazer um bacalhau e uma tangerina, crave. Vou comer aqui ao vivo. Um bacalhau e uma tangerina em comemoração a você, tá? Que a gente vai fazer com relação ao Vasco. Pô, o Vasco, eu não tô brincando não. Eu vou trazer bacalhau e tangerina, quinta-feira aqui na resenha, mais ou menos no YouTube, nós vamos reagir ao vivo. O Botafogo vai destroçar o Vasco, pô. Eu tô muito confiante pra esse jogo. Eu sei que o Botafogo não tem, como posso dizer, a mesma qualidade e não passa a mesma confiança em 2024, longe disso. Mas pra enfrentar o Vasco não precisa de muito. Não precisa de muita organização, muita técnica, é o Vasco. Pra ganhar do Vasco, só você entrar em campo e jogar sem medo. Porque o time dos caras é horroroso. Vitória Vascão! Ai. O Diniz é 22 na essência, na concepção da palavra. Mas ele é resenha. Ai, mandou sério, mano. É mal criado, pra quem não é vascaíno. Mas é isso, prometi pra vocês que ia aparecer aqui mais uma vez o quarto vídeo do dia. Vamos fazer aqui um antes, já passei aí pra vocês. O depois, muito legal, muito bacana pra gente encerrar bem essa sexta-feira. Quero passar aqui também alguns cortes do Cantarelli narrando a defesa do Léo Jardim e do Penido narrando o gol do Robert Renan, que garantiu a nossa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Emociona, arrepia. Aí vai o hino no final, vale a pena acompanhar. E prometo, eu encerro aqui as comemorações por ter passado do bairro. Chega. E agora a gente tem que projetar a partida contra o Ceará. Já vamos falar aqui um pouco desse jogo, porque tem uma provável escalação. Quero trazer aqui também uma matéria de um jornal lá do Ceará, pontuando a dificuldade que o Vasco está tendo de ganhar em casa. E vou falar um pouco também, projetar. Eu sei que é lá em dezembro, né? Vasco e Fluminense, mas família, que situação. Eu sei que na internet tudo é resenha, zoação, brincadeira. É o que eu faço aqui, né? Nesse canal. Mas eu tô vendo isso aqui, apareceu aqui no meu feed. Eu falei, gente, que deprimente. Que situação. Um santista brincando, zoando, mas eu tô fechado com vocês. Você, tô torcendo pra vocês acabar com isso aqui. E aí, gente, esquece os seis, gente. Pelo amor de Deus, vida que segue. Vocês conhecem Tá na Mente? Tudo de novo, vida que segue. O que passou, passou. Precisa acreditar que os erros nos fazem acertar. Esquece a gente, cara. Cada um com seu cada um. Doeu, acordar com o outro. Mas esquece esse 6-0. E aí a gente fala um pouco também dessa semifinal, beleza? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa para fortalecer o trabalho do Thiagão. E se você quiser contar com essa capinha personalizada do nosso Vascão, um produto, licenciado, tá, família? Tá aqui. É isso. Tá aqui o nosso cupom Família Vasco, é a parceira do canal, a GoCase, é isso mesmo. Vou deixar aqui o QR Code, o nosso cupom. Vou tentar colocar aqui também o link do site. Compra lá, produto de muita qualidade, produtos, né, na verdade, porque tem capinha, garrafa térmica, mochila, bolsa térmica, mala para viajar, tem de tudo na GoCase com muita qualidade. Comprando, cupom Família Vasco vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Antes, pontuar aqui algumas notícias, como essa, né, o Lloyd foi anunciado de forma oficial pelo time da Turquia. Agora é torcer para que o Lloyd possa render por lá, assim como, né, me parece que era um jogador importante no clube dele, né, ao ponto do clube dificultar, né, a liberação do jogador. Então vamos torcer para que ele possa vingar por lá, para que o clube turco possa exercer a opção de compra e o Vasco recuperar esse papel colorido. A gente vive também a expectativa, né, em relação ao Maxime Domingues. Família, rapidamente também queria comentar com vocês, porque um outro dia, sem essa informação aqui, eu comentei, né, com vocês porque eu estava vendo uma foto do Garré
poxa, esqueci o nome, não sei o que, Renato Valença, né? Que é um cara que cuida da saúde dos atletas, essa parte física, né? E aí, tô colocando para vocês que foi uma indicação do Felipe Coutinho pro Garré, e o Garré pediu pro Vasco, né? Para fazer um trabalho à parte, fora do clube, para melhorar fisicamente. Então, assim, é um jogador que está com a cabeça no lugar, mesmo, né, não atuando, não jogando, não tendo oportunidades, e eu acho que dificilmente vai ter até o final do ano, porque tá revezando aí, né? Eu acho que essa é a ideia, Coutinho e Matheus França, então perdeu o espaço, mas é um jogador que eu venho falando aqui com vocês, né, que eu acho que tem potencial, que tem talento para ajudar o Vasco. Então, a gente espera que ele possa realmente aí, no ano que vem, seja, né, ajudar o Vasco. Claro, a gente tem que saber também se o Diniz conta com ele, porque não gostando do jogador também não adianta, né, permanecer no Vasco. O cara pode estar com vontade, se dedicando, mas o treinador não vai cacar a arranca dele. Não adianta, né, família? Vamos lá, vamos seguir aqui para falar um pouco aí dessa semifinal da Copa do Brasil, que o Vasco vai encarar o Flu-C, né? A gente tem que ver como é que vai ficar essa situação aí, né, em relação aos dois jogos. Vai ter o sorteio, né, para definir. Na verdade, eu até estava falando com um amigo, que eu comentei aqui com vocês, mas eu não sei ao certo, família. Posso até ter falado aqui besteira, porque estava, né, numa matéria, acho que até do GE, que o Vasco e o Fluminense, né, têm um acordo para jogar no Maracanã. Mas eu entendo que isso é no Campeonato Brasileiro, né? Jogar o primeiro turno e o segundo turno. Na Copa do Brasil, eu não sei. Eu não sei. Porque, assim, não dá pra negar. Eu sei que tem torcedores do Vasco. Meu pai mesmo é um que, não, tem que jogar no Maracanã, sempre foi lá, e tudo mais. Cara, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu sei que também tem uma dificuldade de jogar em São Januário. Eu acho que o Vasco não vai conseguir, né, infelizmente. Vem tentando aí nos últimos jogos, clássico, quando não é com o Botafogo, dificilmente não consegue. A realidade é essa. E aí levar o jogo pro Newton Santos também, gramado sintético, não sei se os jogadores vão gostar. Teve isso, né, esse ano no Campeonato Carioca, o Vasco tirou o jogo, um jogo do Maracanã, de repente vai adotar essa estratégia para esse confronto. Então, por isso que eu estou comentando aqui com vocês, não sei se esse acordo vale para a Copa do Brasil, porque é muito papel colorido. Me corrijam aí, tá, se eu estiver errado, mas passando para a final, o Vasco já garante 33 milhões, é uma parada assim, né? Ficando com o vice-campeonato, é uma parada assim, já garante o time que passar para a final, não é? Então, assim, é complicado, porque você levar os dois jogos pro Maracanã, você tá dando uma vantagem pro Fluminense, né? Eu sei que do lado de lá vão falar, tá com medo, é isso, é aquilo aí, é muito fácil, né? É muito mole. Vocês fazem lá 50, 60 jogos no ano, o Vasco faz 3, tá com medo? Não, pô, não é assim. É assim, o Vasco leva desvantagem. A casa do Vasco é o nosso caldeirão. O Vasco deveria jogar em São Januário. Ainda mais uma semifinal de Copa do Brasil. Uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco leva desvantagem. Onde o Vasco faz seus jogos como mandante? São Januário. Aí chega numa fase decisiva dessa, não pode jogar? Covardia. É claro que o Vasco está sendo prejudicado. Mas aí, família, eu tava vendo esse torcedor aqui do Santos, eu ia até passar o vídeo, né? Ele, cara, é muita resenha, não sei se vocês já acompanharam, um canal que é vários torcedores, né? Do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, e eles ficam um secando o outro, é uma resenha, um canal Rivalidade, cara, é uma parada assim, canal grande, né? Todas as redes sociais, né, eles têm bastante view e tudo mais. Aí ele é o Santista, que também participa desse canal. Aí tá aqui, apareceu pra mim, do nada, vou torcer pra vocês, Flu-C, tem que acabar com esse time aqui, e não sei o que, não merece, não sei o que. Eu falei, gente, eu só não coloquei o vídeo porque pode dar direito autoral, por causa eu tô fazendo assim, da música. Eu falei, gente, mas que isso? Que deprimente. O que os 6 não faz, né, gente? 6-0. Foi o que eu comentei aqui com um outro santista, que tava por aqui um outro dia. Falei, cara, esquece, não adianta. Tá marcado. O Vasco está marcado na história do Santos. É a pior derrota do Santos como mandante. Vamos sempre estar na história de vocês. Então esquece. Calma. Pode torcer para quem vocês quiserem, tá? Fica à vontade. E aí, família? Claro que a gente vai repercutir um pouco mais aqui. Amanhã, de repente, eu vou, né, fazer alguns cortes nesse sentido. A gente está vendo aí, né, a torcida do Flu-C, né, eufórica com essa classificação do Vasco, por entender que é um adversário mais acessível, né? Até porque o Botafogo vive um jejum aí, um jejum de vitórias contra... Eu falei Botafogo? O Fluminense vive um jejum de vitórias contra o Botafogo. Cara, não sei se é mais de 10 jogos, mas é por aí. E assim, família, tô mostrando aí pra vocês os jogos, né? Cruzeiro contra Corinthians, Vasco contra Fluminense. Que orgulho. Mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil. A gente sabe, né, que os jogos vão ser em dezembro. E aí, família, muita coisa pode acontecer, né?
favoritismo de um, pode mudar, o momento, quero dizer, claro, em dezembro, mas assim, eu olhando aqui para o confronto contra o Fluminense, se fosse na próxima semana, eu entendo que tem um leve favoritismo para o Flu-C. Em relação ao Botafogo, eu vejo o Botafogo até melhor em peças, né, do que o Fluminense, mas o momento do Fluminense é melhor que do Botafogo, né, em termos de organização, em Copas, né, um time que está mandando muito bem, Copa do Brasil, Sul-Americana, né, a Copa do Mundo de Clubes aí também. Então eu entendo que o Fluminense tem um leve favoritismo em relação ao Vasco. Mas aí o torcedor, né, e claro, eu tô falando de momento, tá? Se fosse na semana que vem. Agora, lá em dezembro, a gente não sabe. Não sabe, por tudo que eu pontuei aqui em relação a Cuesta, Robert Renan, Matheus França e Andrés Gomes. Tudo pode acontecer, tá? E para eles também, porque eles também têm jogadores lá que... Lúcia Costa, um atacante colombiano lá também pode acontecer. Mas assim como eu via, né, o confronto contra o Botafogo, eu vejo contra o Fluminense totais condições de passar. Totais condições. Né? Se eles acham que, você quer molhar... Não, peraí. Deixa eu pensar isso. Assim como o bairro pensou e tá aí, tá fora, tá no sofá. Eu também penso o seguinte, eu olho para o ano passado, para o confronto contra o Galo, e olho para esse confronto contra o Fluminense, cara, eu tenho muito mais confiança esse ano. Mas muita. Porque acho que o Vasco tem peças, tem bons jogadores. Ontem o Vasco decidiu o confronto, passou porque tem um bom goleiro. O Vasco ontem conseguiu marcar porque tem um gênio, a gente vai falar sobre ele aqui, eu esqueci de comentar no início do vídeo, bateu uma excelente falta e o bom jogador que teve leitura, que tem QI de bola, foi lá, acreditou e marcou 1-0. Então o Vasco tem peças para definir, para decidir um confronto e passar para a decisão da Copa do Brasil. Eu acredito muito na nossa classificação, assim como acreditei demais, né, contra o Botafogo. Então é um jogo aberto, é um leve favoritismo nesse momento, se o confronto fosse na semana que vem. Agora em dezembro, vamos aguardar, família vascaína. E para encerrar esse ciclo bairro, deixa eu passar aqui o depois da galera aí, dessa galera, e também passar aqui o Cantarelli narrando a defesa do Léo Jardim e também o Luiz Penido narrando a cobrança ali do Robert Renan, que garantiu o Vasco nessa decisão. Se liga só. Alex Telles na cobrança, perna canhota, camisa 13, partiu Alex Telles, bateu, Léo Jardim! É a maldição, né? Léo Jardim! Olha pra mim, Léo Jardim! Eu te amo demais! Léo Jardim! Léo Jardim, meu coração tá com você! E o coração de uma das maiores torcidas do planeta! Léo Jardim! Você segura o coração do verdadeiro time do povo! Aqui é Vasco! O Vasco é pra quem acredita, eu te amo demais! Olha pra mim, Léo Jardim! É um zagueiro. Ano passado, pelo Internacional, ele bateu um pênalti indizível e eliminou o seu time. É a chance dele se redimir na estreia dele pelo Vascão, Penidaço. Na estreia do Robert Renan, ele prepara. Se ele fizer, classifica o Vasco às 11h41 do dia 11 de setembro. Bota o Vasco na semifinal, partiu, apontou, tirou, guardou, classificou! Todos cantar de coração. Classifica o Vasco, Robert Renan, Vasco 5, o Botafogo só cobrou 3, porque o último não precisou ser batido, seria 4, mas o Vasco já tinha 5, então essa cobrança não foi realizada. Alex Telles perdeu, fizeram Marlon Freitas, Matheus Martins e Savarino. O Vasco vence 5-3, é o placar final, 1-1 no tempo normal, 5-3 nos pênaltis, classificado o Vasco aí. Super craque! A festa vascaína, Robert Renan, o herói da vitória, chora abraçado a Fernando Diniz. E isso aqui é uma loucura. A galera vascaína enlouqueceu de vez. Alguns tentam invadir, não conseguem. Os jogadores cruzmaltinos querem abraçar a torcida. Ferretti, Puma Rodrigues, todos absolutamente. Uma festa de uma torcida que acreditou até o final. Um Vasco da Gama que foi grandioso, com Léo Jardim mais uma vez decidindo. Muitos abraços, muitos sorrisos, muita emoção. Fernando Diniz coloca de lado a cara amarrada para abraçar aqui ao meu lado o Puma Rodrigues, para abraçar a todos os jogadores do Vasco em uma comemoração
que fica sem dúvida para a história e com uma torcida que comemora e que garante ao Vasco mais uma vez o seu lugar entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Ferretti, Coutinho, todos aqui à minha volta comemoram, festejam bastante e agora Fernando Diniz pula no meio da galera. Uma imagem definitivamente marcante. A conta começa a chegar uma atrás da outra, meus amigos. Elas vêm junto. Botafogo com domínio do jogo inteiro. Um Vasco limitadíssimo. E o Botafogo pecou pela falta de criatividade, falta de habilidade na frente, falta de tentar alguma coisa nova na frente para vencer o jogo no tempo normal. Pênalti é uma loteria. Pode dar certo para um lado, pode dar certo para o outro lado. A gente é eliminado nos pênaltis para um time que não passa da próxima fase. A conta vem uma atrás da outra. Um Botafogo que não tem criatividade, dominou o jogo inteiro. O Botafogo não jogou mal, dominou o jogo inteiro, mas faltou criatividade para chegar e fazer o gol. Tá aí, ó. Tá aí. Mais uma vez, mais uma Copa do Brasil indo embora nos pênaltis dessa vez. E é isso, meus amigos. Se contentar com o Campeonato Brasileiro, ficar ali entre os primeiros para a gente tentar morder uma vaga na Liberta para o próximo ano e esperar um planejamento muito, mas muito diferente para 2026. Esperar primeiro que essa briga judicial aí de sócios da Eagle se resolva para o Botafogo voltar a planejar alguma coisa para o seu futuro como SAF. Tá aí. Vasco, pô, nem como falar com todo respeito ao Vasco. O Vasco não vai chegar a lugar nenhum. A vaga a gente deixou para um time que não vai chegar a lugar nenhum e vocês vão ver isso na próxima fase. A conta vem uma atrás da outra. Agora que a perna pesa, que você sente o caminhão nas costas, que você divide os homens dos meninos. É nesse momento, não é? Tem outra situação ruim, mano. É nessa hora, pô. Só quero que É nessa hora, pô. Reina na bola. Autoridade. Nome de emoção! E o Vasco está classificado para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Lázaro, saia para fora. Mano, porra, que isso? Vasco não. O Vasco não. O Vasco não. Porra, mano, time que investiu 600 milhões, mano. Senhor do texto, acabou o ano. É tão profundo o pesar Comunicamos que a família do Botafogo Futebol Regata comunica o seu falecimento. Apesar desse acidente, o Vasco sai com vida. Covarde. Meu irmão, tava raciocinando aqui, tem noção? Que nós colocamos um carioca na final da Copa do Brasil? Sim. Tem noção disso? Olha o peso, cara, dessa eliminação. Vasco e o Fluminense já estão na final, pô. Quer dizer, um time ridículo como o Vasco. Vai disputar a final. Ou um time cocô igual o Fluminense pode ganhar um título nacional esse Ai, que paz, que bom, que tudo deu muito certo. Pô, agora passou um filme aqui na minha cabeça, família. Aqueles vídeos, né, que a gente tava gravando aqui na semana da data FIFA, falando, pô, ansiedade, só consigo pensar na quinta-feira, ali, 11 e pouca, meia-noite, o Vasco classificado. Pô, aconteceu, cara, aconteceu. Batata, como diria meu pai. Mas é isso. Falei que ia encerrar esse ciclo aqui, a Casa Bairro Cavaleiro do Zodíaco, falei, né? Ave Fênix, eu vi isso numa página, a galera até comentou aqui, né? Seria aí a Fênix, o Vasco a Fênix, porque depois de tudo que a gente passou esse ano aí com Copa do Mundo de Clubes, eliminar o Botafogo e eliminar o Fluminense, vamos eliminar o Fluminense, olha, que isso. É o ano do milagre. Eu pensei que seria na Sul-Americana, mas vai ser na Copa do Brasil. E aí, família, pra gente focar no nosso próximo desafio, que é o Ceará, antes, deixa eu trazer aqui o Felipe Coutinho falando da alegria de ter conseguido essa vaga aí pra semifinal. E aí a gente vem aqui projetando esse confronto aí contra o Ceará. Se liga só. Boa noite. Como é que é, cara, a sensação de estar jogando agora uma semifinal de Copa do Brasil, de classificar para uma semifinal no seu time do coração? Acho que quando você chegou no Vasco era um pouco esse objetivo, de jogar jogos como esses. Coutinho, chega só um pouquinho pra cá pra gente. Com certeza, felicidade imensa, né? A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui.
time do Botafogo muito qualificado, mas a gente soube defender bem até o final do jogo. A gente se doou o jogo todo, desde o primeiro jogo. A gente fez um grande primeiro jogo, acho que a gente até mereceu uma vitória. Mas é isso, hoje a gente sai daqui muito feliz, tava todo mundo muito feliz ali no vestiário e essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. Então, até lá a gente tem muitos jogos do brasileiro, a gente precisa melhorar a nossa posição e a gente vai dar vida nos próximos jogos. Tá aí, isso é papo para um outro dia, mas o Vasco, Fernando Diniz, tem que dar um jeito de potencializar esse cidadão. Esse cidadão é diferente, é gênio. O Vasco tem que tentar potencializar esse cara. Tu viu o rabo de vaca que ele deu lá? É porque ele adiantou muito a bola, cara. Se ele, não sei se é o gramado que acaba atrapalhando, se ele dá um toquinho ali mais fraco, ia ficar um jeito pra dar a chapada. Aquele que ele finge que vai pra lá, vai pra cá, os caras vão pra lá. Que é isso, o Coutinho joga muita bola, né? E tá bem, tá mantendo ali uma regularidade, mas é isso, é o que eu tô falando. Tem que arrumar um jeito de potencializar Felipe Coutinho. É por mim. Família, seguindo aqui na reta final do nosso vídeo, tava vendo essa postagem aqui, né, de um jornal que cobre o Fortaleza, o Ceará, e eles estão pontuando aqui, né? Mandante ruim. Adversário do Ceará, Vasco não vence em São Januário há 4 meses. A última vitória do nosso Vascão foi no dia 17 de maio. É isso, 3-0 contra o Fortaleza. Perdeu para o Bragantino, o Botafogo não foi em casa, empatou com o Grêmio, Bahia adiado, tá aqui, Galo empatou, perdeu para o Corinthians. Total, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então assim, família, antes de falar aqui do provável Vasco, a gente tem que voltar a ganhar, né? Voltar a ganhar, mas vamos encarar um adversário complicado, tá? O Ceará não é baba não, não é chuchu no mel não. É um time que se comporta muito bem fora de casa, inclusive, né, ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro estava na liderança, se não me engano, e foi lá e ganhou por 2-1, porque é um time que é aquele estilo, né, família? Fechado e transição rápida. A gente sabe que o Vasco tem dificuldade de jogar contra times assim, principalmente se encaixar a marcação. E aquilo, no mundo ideal, é onde o Vasco se sente bem, confortável quando sai na frente. E aí você acaba, né, fazendo o adversário ter que sair mais, e aí você consegue, né, ser um jogo mais equilibrado ali, achar mais espaços, porque você tá saindo na frente, o adversário tenta um pouco mais atacar, buscar ali o resultado. Então no mundo ideal é o Vasco saindo na frente nesse confronto contra o Ceará. E o provável Vasco tá na tela, família. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta ou Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodrigues ou Vitor Luiz, Barros, Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Esse é o provável Vasco. A gente não sabe a condição física do Carlos Cuesta. Foi o GE, eu não lembro se foi o GE, Atenção Vascaínos, que informou que, né, nesse período aí da data FIFA, o Diniz chegou a trabalhar com o Robert Renan pelo lado direito, né, mas ele não gostou muito. Ele acabou entrando ali na reta final, contra o Botafogo. Não é que não gostou, né? De repente foi a questão física, né? De você iniciar uma partida dessa importância, desse nível de intensidade com um jogador que não está 100%, né? Porque tecnicamente eu acho que o Diniz não deve ver problema em colocar o Robert Renan pelo lado direito, né, família? Mas vamos ver, né? Eu fico na torcida aqui, claro, tá bem para jogar, fico na torcida para ver o Cuesta, claro, mas se for, né, uma opção do Diniz botar o Robert Renan, que ele possa ir muito bem, nos ajudar a conquistar essa vitória, que é muito importante, né? Nesse momento o Vasco está muito pressionado. Amanhã a gente vem aqui, né, analisando a rodada. E por que o Vasco está pressionado? Só, né, não somente pela posição, né, na classificação, mas pelos jogos, né? O Vasco vai encarar só pedreira aí, né, cara? Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras. Agora, passando bem, né, por esses times aí, se aumenta a confiança, né? E aí, velho, vida que segue, né? A gente sai de vez aí dessa situação. É ou não é? Fechou? Posso ir? Finalizei bem a sexta-feira? Tamo junto.